E aí, fora de campo, o bicho ontem pegou entre Corinthians e Bahia. Eu imagino que vocês tenham visto a história. Vou tentar explicar aqui de uma forma reduzida, resumida, e se entreveram aí entre Bahia e Corinthians. Basicamente, o resumo da história, a manchete é a seguinte: o Bahia pagou a multa estipulada no regulamento de transferências do futebol brasileiro, que era de 2.000 vezes o salário do Cauê Furquim, um jogador de 16 anos de idade, formado no Corinthians, começou com 8 anos de idade no futsal do Corinthians, foi para o campo e que já foi relacionado no profissional, já esteve 2 vezes no banco de reservas e que já tem, desde abril, o contrato profissional. Então, apesar de ter 16 anos ainda, já é um jogador com contrato profissional. Já é um jogador que segue as regulamentações de transferências e determinadas pela FIFA, pela CBF, de jogador profissional. Não é mais aquela história de jogador da base, que a gente teve muitos problemas e continuamos tendo no futebol brasileiro, de aliciamento, de... Aqui é uma outra pegada. Aqui já é jogador profissional, apesar da idade, 16 anos de idade. Então, o Bahia foi lá, depositou a grana, os 14 milhões de reais, 2.000 vezes o salário, ele ganhava 7.000 reais, e deve levar o jogador. Por que deve? Porque o Corinthians disse que vai recorrer. E por que o Corinthians vai recorrer, André? Bom, o argumento do Corinthians são 2, né? São 2 argumentos. Os argumentos do Corinthians são os seguintes. Primeiro, o clube não comunicou, o Bahia não comunicou o Corinthians, conforme indica o regulamento da FIFA. Tem lá no artigo 18 que o clube é obrigado a informar o clube atual do atleta quando ele vai iniciar uma negociação. O Corinthians diz que não foi informado. Você só tem a exceção para essa comunicação quando o contrato é menor do que 6 meses, quando está naquele finalzinho de contrato, que ele já pode assinar com outro clube. Não é o caso, porque o contrato dele foi assinado em abril e era um contrato longo. Então, essa é a primeira alegação do Corinthians. Olha, não me comunicaram. E a segunda é a seguinte. Segundo as normas nacionais de transferência, a multa, quando é negociado dentro do Brasil, é essa de 2.000 vezes o valor do salário. Mas o valor para o exterior é diferente. Essa está prevista no contrato do jogador, que é de 50 milhões de euros. Para fora você bota o valor que quiser. Para fora você bota o valor que quiser e estipula lá no contrato. Então ele assinou em abril um contrato para ganhar 7.000 reais, com uma multa para clubes de fora de 50 milhões de euros. No momento que ele assinou o contrato de 7.000 reais, a multa nacional passa a ser de 2.000 vezes o valor do salário, ou seja, 14 milhões de reais. O Corinthians alega que o Bahia está sendo apenas uma passagem para o jogador sair do Brasil. E que, por isso, ele deveria receber o valor de uma transferência internacional, porque o Bahia é do Grupo City hoje. E aí, cara, vai cair num outro problema, que é a atualização da lei, que muito provavelmente vai precisar ser feita, né? A CBF vai precisar entender, né? Se
realmente isso pode passar a ser usado como mecanismo para grupos internacionais virem aqui e levar as nossas joias pelos preços da multa nacional e tal. Então a CBF, cara, vai ter que cuidar disso. Mas nesse momento, gente, esse é um assunto que não cabe nesse caso. Porque quem tá pagando a multa é o Bahia. Como que o Corinthians está falando que o cara, na verdade, tá indo pra fora e o Bahia vai ser só? Não sei. Ele não vai jogar no Bahia? Eu entendo que sim. Evidente que se ele for transferido, assinarem lá no BID, Bahia, não jogar uma partida e já ir direto pro City, é evidente que vai ficar configurado uma maneira de você fugir das regulamentações. Mas da onde que o Corinthians está tirando isso? Mas assim, André, nesse caso, ele nem pode, ele tem 16 anos, o Bahia nem poderia fazer esse movimento instantaneamente, então fatalmente ele será jogador do Bahia por pelo menos até completar os 18 anos. O Corinthians, né, nesse caso, acho que ele está fazendo a reclamação errada, né, em respeito a esse ponto. Ele tinha que ir na CBF e falar, olha, eu acho que a gente precisa rever essas regras, como você bem pontuou. Acusar ali de estar usando o Bahia, entre aspas, de satélite, é loucura, porque mesmo que seja verdade, tá dentro da regra. Você pode questionar as regras, mas tá dentro. Então, porque assim, o jogador atuar lá por um ano, depois ir pro futebol internacional, é algo que aconteceu na história inteira do futebol brasileiro. Fazendo o caminho inverso, inclusive em 99% das vezes, se não 100%. Os clubes que tinham mais dinheiro aqui do Sul, Sudeste, iam no Nordeste buscar jogador barato para fazer dinheiro com eles depois. Então, hoje, você não pode dizer, nesse aspecto, que está acontecendo alguma coisa errada. Ah, precisamos atualizar as leis. Beleza. Acho que o futebol brasileiro precisa atualizar um monte de situação aí de fair play, Mas nesse momento, o Bahia foi lá, depositou. Ah, mas o Bahia é do Grupo City, e aí o Grupo City... Ah, gente, sabe? E aí chegamos na outra ponta da história. Tem mais uma ponta ainda que é a do jogador. Mas vamos chegar na ponta do clube, do Corinthians. Que amadorismo é esse, gente? Que amadorismo é esse do Corinthians de colocar um jogador em 2 jogos profissionais, de relacionar um cara que todo mundo sabe lá na base que tem um potencial enorme, e você relaciona o cara para 2 partidas que, pô, evidente que todo mundo vai começar a olhar e já estavam olhando mesmo antes, mas aí vira, sabe, um negócio muito maior ainda. Com um salário de 7 mil reais? Que amadorismo é esse, cara? Desculpa, velho. Aí é um negócio de iniciante. Aí você vai ver lá a entrevista do diretor da base do Corinthians, do tal do Nenê do Posto. Então, mas a gente estava conversando com os empresários dele, os empresários falaram que não, tá tudo certo, tal. Ô, velho, o futebol tá cheio de situações que você tem que ter o contrato, que você tem que... Né? Você vai relacionar o cara, ô Dorival, nós vamos relacionar. Ele foi para 2 jogos pro banco de reservas. A gente precisa melhorar o contrato dele antes aqui, cara. A gente tá conversando com os empresários, ainda não fechamos. Segura aí. Sabe quem que fez isso? Que é um caso famoso no futebol?
o Inter com o Pato. O Pato tava estourando lá no Sul, com 16 anos de idade e tal. Esconderam o Pato lá um tempo, cara. Ele ficou sem jogar algumas partidas na base, não era relacionado pro profissional, porque ele ainda não tinha um contrato que garantisse ao Inter, né, uma proteção. Tanto que o Pato chega no Mundial com pouquíssimas partidas nos profissionais. Eu acho que ele jogou um jogo, que eu era repórter, tava atrás do campo. Contra o Palmeiras, aqui, né? Na última ou numa das antigo, últimas rodadas do Brasileirão, né? no antigo Parque Antártica, ele entra já com contrato, já protegido. Então, cara, mas isso assim, gente, isso hoje no futebol, porque realmente tem no futebol hoje um negócio de aliciamento e de briga na base e tal, que é realmente... Precisa ser revisto, é. Precisa. Mas não é esse caso aqui. Esse caso aqui, o cara assinou já um contrato profissional, foi relacionado numa partida profissional, estava treinando muito com os profissionais, ele ainda não estava efetivado no profissional, mas era sabido na base do Corinthians que esse garoto ia ser objeto de desejo. E esse erro, André, de deixar ele ser relacionado nessas circunstâncias, ele vai muito além de tudo isso que você falou, porque você imagina, se foi relacionado, se estava no banco, existia a possibilidade de entrar. Você imagina se o Dorival precisa utilizá-lo, ele entra e aí faz uma boa partida, aí esse problema ia ter sido muito maior e ia ter sido mais acelerado ainda. E a gente teve outro caso recente no futebol brasileiro, a galera vai lembrar, a gente estava falando há pouco do Vitor Roque. O Vitor Roque, quando sai do Cruzeiro para o Atlético Paranaense, é relativamente parecido. Ele tinha ali uma multa interna baixíssima, o Atlético vai lá, paga e o Cruzeiro perde o jogador. É claro que o Cruzeiro estava num momento muito conturbado e aí você entende um pouco do porquê que aquilo aconteceu, mas você tem que pegar esses grandes ativos e, pelas regras atuais, a maneira de proteger ele do mercado interno é você dando um salário melhor pro garoto. Por mais que você ache assim, putz, esse salário aqui é muito alto para um jogador tão jovem, mas é a única maneira que você tem de fazer essa proteção. E aí, só para encerrar esse assunto que a gente poderia ficar aqui debatendo bastante, porque eu acho bem interessante. Aí nós chegamos no lado que tá faltando ser explicado. E que talvez o Bahia tenha que responder, que é a história de não ter comunicado o Corinthians. E eu vou colocar na condicional pelo seguinte: eu só ouvi do lado do Corinthians, por enquanto, que ele não foi comunicado. Eu não sei. Porque o Corinthians tá uma bagunça tão grande, até outro dia a gente não sabia quem era o presidente, não sabemos quem vai ser o presidente de fato, tal. Então, assim, entendendo que realmente o Bahia não comunicou o clube, aí o Bahia vai ter que responder às regulamentações de transferência, tanto da CBF como da FIFA. Da FIFA diz que o clube é obrigado a comunicar o outro. É obrigado a comunicar o outro, mesmo quando for pagar a multa. Na CBF, tem lá uma previsão de punição para qualquer clube que atuar para induzir uma quebra de contrato. Aí vai passar a ser um negócio de lei, de interpretação de lei, porque é evidente que teve um acerto com o atleta antes do pagamento da multa. E aí a gente vai chegar na outra ponta, que é o comportamento do atleta, dos empresários, né? Aí realmente você pode questionar a ética, você pode... Mas aí, cara, tem que chorar num canto porque acreditou na palavra e tal. É muito ruim você confiar numa pessoa, que foi o que o diretor do Corinthians falou. Pô, ele falou que tava tudo certo, que não era pra eu me preocupar. Aí, na inocência, falou mais alto, acreditou, e não era bem assim, os caras foram lá e assinaram com outro. Aí você pode questionar, né? Pô, cara, desde os 8 anos de idade aqui e tal, e... Então tem essas questões que precisam ainda de explicação.
Se o Bahia realmente não comunicou, o Corinthians já disse que vai reivindicar os seus direitos. Agora, que é de um amadorismo você confiar só na palavra, relacionar o cara sabendo que a multa é baixa e... Ah, cara, aí é complicado, né? Aí é complicado. Pô, mas ele me falou aqui... Gente, o futebol hoje é um negócio profissional, cara. Pelo menos deveria ser, né? Os jogadores da base, tá aí um jogador da base do São Paulo que tá saindo por 12 milhões de euros. Saiu ontem. Os valores, o próprio Corinthians já vendeu recentemente jogadores da base. O Moscardo foi por uma nota pro PSG. Agora quase que o Bidon foi também. E tem um monte de história. Então, assim, vou relacionar o cara, mas confiando na palavra do empresário e tal. Aí, cara, não adianta chorar. Pô, mas ele foi mau caráter. É, e agora você chora. E o Corinthians perde um patrimônio. E a carreira do Cauê já começa daquele jeito, né, André? Dizem que é um bom jogador, eu nunca vi atuar, mas dizem que é um bom jogador, canhoto, atacante, fez muito sucesso no Sub-17, já estava jogando no Sub-20, já tinha sido relacionado pro profissional. E pra galera que tá perguntando qual que é a penalização do Bahia, caso realmente o Bahia não tenha sido comunicado, eu realmente não sei. Vai pra uma instância que eles decidem lá, vai pra um julgamento, vai pra um... Eu não sei se a transmissão, eu não sei se a transferência pode ser melada, pelo simples fato de que o jogador não quer mais ficar, né? Eu acho que isso não deve ocorrer, André, mas o que pode ocorrer, as possíveis punições, você pode ter algum tipo de impedimento de novas transferências do tipo por parte do Bahia por um tempo, por um determinado tempo. Isso já aconteceu antes em casos relativamente semelhantes. E você pode também colocar algum tipo de pagamento a mais, além, né? Tipo uma multa ali por você ter descumprido essas regras. Enfim, é claro que tudo vai ser apurado, julgado, mas você tem essas duas possibilidades aí na mesa, tanto uma punição de futuras transferências, quanto uma punição financeira também, que aí seria paga ao Corinthians, evidentemente. Agora, eu não sei se assim, ó, o Corinthians... Desculpa, André, deu um exemplo. Você falou aí do amadorismo que você enxerga do Corinthians nessa história. Vamos ver se teve do lado do Bahia também, né? Se o Bahia realmente não notificou, foi um amadorismo por parte do Bahia, então... Então, e essa parte que eu acho que a gente falta entender no quebra-cabeça, porque assim, pelo que eu li, o Bahia tentou, outro dia, contratar um zagueiro do Flamengo, chamado Iago. E comunicou o clube, comunicou o Flamengo, tentaram chegar lá num acordo, não chegaram no acordo, resolveu não pagar a multa e tal, e se retirou das negociações, mas comunicou. Então por que o Bahia, se é que não o fez, não comunicou o Corinthians? Talvez o Bahia tenha uma interpretação da lei diferente da que eu tenho. Eu tô lendo aqui a regra na minha frente. É obrigado a informar o clube atual do atleta por escrito, quando você vai iniciar uma negociação. Essa da FIFA. Da CBF, pode ter uma punição caso você tenha induzido uma quebra de contrato. Então aí o Bahia vai responder. Se isso aconteceu, o Bahia vai responder. Eu ia até brincar aqui, vou aproveitar e vou falar. O Vitor Fernando me deu o gancho. Numa dessa, não sei se mandaram pro e-mail que era do presidente, o presidente não respondeu, agora já não é mais o presidente. Deve ter um protocolo lá, né, de confirmação de recebimento do e-mail que... Enfim, o Corinthians tá uma bagunça tão grande... Mas diz o Corinthians que não foi comunicado. Agora, gente, separando isso, as leis do futebol precisam ser readequadas. Precisa sentar, precisa ver negócio de fair play, precisa fazer um monte de coisa.
Um monte de coisa. Agora, acusar o Bahia por acusar. Ah, o Bahia tá servindo aí de barriga de aluguel pra ir. Aí tem que pagar a multa do... Gente, desculpa, baseado em que isso tá sendo falado? Qual foi o outro jogador que o Bahia usou de barriga de aluguel? O que o Bahia fez nos últimos tempos que se assemelha a essa situação? De ter comprado alguém pagando a multa do valor nacional para ir lá pro futebol de fora e burlar essa história. Quando isso aconteceu? Por que o Corinthians está acusando dessa forma, sabe? Para mim, essa história é jogar pra galera e tentar encobrir o amadorismo. E agora o Corinthians, para encerrar, oficialmente, na nota oficial, diz que rompeu relações com o Bahia. Que rompeu relações com o Bahia. E o jogo de amanhã é Corinthians e Bahia. Ah, mas o Botafogo não fez isso. Gente, estamos falando aqui do assunto do Bahia. O Botafogo serviu como ponte para jogadores de fora. E pelo que a gente vê, tudo dentro da lei, né? Por isso que eu tô falando que tem que readequar a lei. Muito provavelmente, né? Muito provavelmente. Mas essa acusação, que nem alguns estão falando, ah lá, tem um aqui, os caras estão só atrás de dinheiro. Eles só querem aqui pagar um valor menor da multa e tal. Com base em que vocês estão falando isso? Pode até ser que no futuro esse jogador vá pro Manchester City, sim. E vai estar dentro da regra. Serve como um alerta para você fazer bons contratos, para você não dar mole. Gente, eu li a informação que 15 dias atrás teve um jogo no Parque São Jorge, da base, que tinha gente lá do Bahia e de outros clubes observando esse jogador. Esse jogador. E tem outros, viu? Na base do Corinthians, que estão na mesma situação. Na mesma situação. Bater papo com a galera aqui no chat pra gente chegar até as 10h30. E a galera que fala aí, pô, esse assunto já deu e tal, eu acho que é pelo contrário. Acho que é pelo contrário. Acho que a gente tem que falar mais e mais e mais desse tipo de assunto. E quem não quiser não tem problema. A gente já falou dos jogos de ontem, a gente já falou dos jogos que vão acontecer. E são coisas muito interessantes do nosso futebol, que tá louco pra virar um grande negócio, um negócio profissional, mas que tem coisas amadoras ainda muito. Matheus Silva, eu tô vendo que você não tá gostando do assunto e vou te usar como gancho, não tem problema. Querido, é só ir pra outro lugar, não tem problema nenhum, velho.